A gente vai falar de heparina. Vou compartilhar aqui meu slide com você na aula de hoje. Se por acaso você tiver alguma dúvida, é só você parar que eu falo, tá bom? Quando a gente fala de heparina, a gente está falando de um anticoagulante, certo? As heparinas, elas são anticoagulantes. Então, a heparina, qual que é a ação dela sobre o corpo? A ação dela é aumentar a atividade da antitrombina. O que é antitrombina? Antitrombo é uma substância, eu vou colocar assim como uma substância, tá? Que ela está presente na corrente sanguínea que impede com que o meu sangue ele coagule, tá? Ele forme trombos, ele passe da forma líquida, né, para uma forma onde ele forme grumos, certo? Então, se eu tomo heparina, esses grumos eles acabam não se formando. Por quê? Porque a antitrombina, né, como ele aumenta a atividade da antitrombina, a antitrombina, ela inativa a trombina, que seria natural à corrente sanguínea. Então, que é conhecida como um dos fatores de coagulação. Então, para que ocorra a coagulação no sangue, eu preciso que a trombina esteja ativada. Só que alguns pacientes, quando eles ficam internados, o que acontece? A trombina, ela se ativa automaticamente. E a pessoa, por ela estar parada, na mesma posição, esse tipo de coisa, ela acaba tendo a maior probabilidade de ter trombo em vez, né, que seria o contrário que a gente possa pensar. E aí, eu preciso dar um medicamento para evitar a formação desse trombo. E quem é que faz isso? A heparina. Então, na clínica, assim, para tratamento de paciente, a heparina, ela é vista como um fármaco que pode ser tanto para tratamento, né, de pessoas que já tenham trombos, ou pode vir como profilaxia, para evitar que ocorra trombos, pode ser do tipo venoso, pode ser do tipo arterial, né? E aí eu posso usar ele, por exemplo, num paciente que já tem um histórico de trombose, como eu posso utilizar ele, por exemplo, para um paciente que vai fazer uma grande cirurgia e que eu quero evitar que ele tenha esse tipo de intercorrência. Lembrando que a heparina ela é diferente do AS. O AS ele é antiplaquetário, ele impede que as plaquetas se agreguem, né? Ele impede que ocorra a agregação plaquetária, então o paciente ele tem um risco maior de sangrar. A heparina, ela impede a formação do trombo. São duas coisas totalmente diferentes, tá bom? E aí, o que acontece? Eu posso usar a heparina de forma intravenosa ou eu posso usar ela de forma subcutânea. O que vai depender é a via e o que o médico, qual é a patologia e qual é a dosagem que o médico quer, tá? A gente também pode usar heparina em outros procedimentos, por exemplo, pacientes que fazem procedimento dialítico, onde o sangue, né, ele faz a circulação extracorpórea para ser filtrado, eu não posso ter trombos, então eu uso heparina. Em transfusão de sanguínea, naquelas bolsas de sangue, tem heparina. Né? Na própria grande cirurgia, que o sangue ele é desviado do coração ou de algum outro grande órgão, eu também preciso de heparina. Grandes cirurgias arteriais ou cardíacas também precisam de heparina. Então, a heparina ela tem aí uma ampla aplicabilidade na clínica. Isso é inevitável, tá? Aqui a gente vê a formação de um trombo. Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo um monte de hemácia, né? Circulada por uma malha branca. Essa malha branca aqui nada mais é do que fibrina. Toda vez que eu tenho um trombo, né, eu ativo uma cascata de coagulação. A cascata de coagulação, ela, para não ser ativada, eu tenho que inativar a antitrombina. Então, o que acaba acontecendo aqui? Essa fibrina, ela funciona como uma rede. Uma vez que eu tenho uma injúria vascular, né, essa rede aqui, ela é formada e as hemácias começam a ser aprisionadas. É como se eu estivesse jogando uma tarrafa para pegar um monte de peixe. E é isso que ela faz, ela pega um monte de hemácia. E uma vez que ela forma esse trombo ele se torna instável. No primeiro momento, ele é um trombo recém-formado, então ele pode se deslocar da onde está a injúria inicial. E quando ele fica livre na corrente sanguínea, esse trombo, né, ele pode
interromper um fluxo de um pequeno capilar, de uma artéria, de uma veia. Isso depende muito do tamanho dele e aonde ele se localiza. Se esse trombo, por exemplo, ele vai parar no meu pulmão, eu vou ter uma trombose pulmonar, né? Se ele vai parar no meu encéfalo, eu vou ter um AVC, né? Um AVE, na verdade, que seria acidente vascular encefálico. Se ele vai para o meu coração, eu posso ter aí um infarto. Então, eu tenho que, né, tomar cuidado em pacientes que estão com uso de heparina. Para desmanchar, e uma coisa, tá? É para você entender. Esse trombo aqui que está formado, eu não desmancho ele com heparina, infelizmente, tá? Eu impeço que ocorra novos trombos. Mas para desmanchar isso daqui, eu preciso de um outro medicamento que desmanche, né? Que vá lá e coma esse tipo de desfaça esse tipo de trombo. E geralmente isso daqui está relacionado com o uso de outras enzimas, né, que clivam, que quebram essas fibrinas aqui e acaba desmanchando, desfazendo esse trombo da corrente sanguínea, certo? Então, muitas vezes a gente vê isso aqui ocorrendo em pacientes. O problema da heparina é que a heparina, quando ela é mal administrada, ela pode formar alguns tipos de lesão. Aqui eu coloquei hematoma e equimose, é só para vocês poderem entender, né? Embora esse hematoma aqui ele não seja de heparina, mas é para entender. Hematoma, ele não é uma coisa muito grande, né? Ele não é uma lesão muito grande e geralmente ele delimita uma área. É diferente de uma equimose, que geralmente ela pega uma grande área, né? E ela atinge uma região específica, provavelmente causando dor, né? Ela causa algum incômodo, podendo também ocorrer, né, trombose naquele local. Então, lembra, se tem hematoma, sangrou por baixo. Se sangrou por baixo, pode ter coágulo. Então, tanto no hematoma como equimose, eu posso ter a formação de coágulo, né, sanguíneo aí. Existem dois tipos de heparina disponível no mercado brasileiro? Sim, existe a heparina não fracionada e a heparina de baixo peso molecular. Qual que é a diferença entre uma e outra? Segurança, tá? A heparina não fracionada, ela está relacionada a mais eventos trombolíticos. Então, o paciente ele pode sangrar mais, ele pode ter outras intercorrências, né? Aumento, por exemplo, de sangramento no local da injeção e assim por diante, tá? Já as heparinas de baixo peso molecular, elas são seguras. Na maioria das vezes, elas não causam a reação adversa, né, que a heparina fracionada ela faz, não fracionada ela faz, tá? As heparinas não fracionadas, elas são mais baratas do que as de baixo peso molecular. Então, eu tenho, por exemplo, a dalteparina, a enoxaparina, que é o Clexane, né, a nadroparina também, que são heparinas que geralmente elas causam aí alguma segurança, elas te dão uma segurança, já vem com dose fracionada, eu não preciso ficar preparando, nada disso. Entretanto, independente se ela é uma heparina não fracionada ou uma heparina de baixo peso molecular, a indicação para o tratamento, para a terapêutica de ambas são iguais, né? A única diferença é a vantagem que a heparina de baixo peso molecular ela apresenta em relação à heparina não fracionada, certo? Então, ó, por exemplo, né, aqui ele diz, o esquema de administração sempre vai ser mais simples, né? A relação dose-resposta é mais confiável, menor incidência de trombocitopenia, quer dizer, eu tenho um menor problema sanguíneo, né? E de sangramentos também. E o que tem tornado a sua utilização cada vez mais frequente em detrimento da heparina não fracionada. Ela também é um pouco mais cara, tá? O uso terapêutico da heparina pode aumentar o risco de trombocitopenia e sequelas tromboembólicas. Então, assim, eu estou usando o medicamento para não me causar, para tentar solucionar um problema, né? De repente, o que acontece? Aquele medicamento que eu estou usando para controlar, por exemplo, trombo, devido à dosagem que eu estou usando, ele pode me dar um evento adverso, né, como a trombocitopenia. E no caso da trombocitopenia, qual que é o problema real que ela causa?
né, ela causa um número, ela baixa significativamente o número de plaquetas no sangue. E aí eu tenho um problema, porque o paciente ele começa a desenvolver um monte de hematoma na pele, a pele fica com mancha, fica arroxeada, as gengivas, né, ficam extremamente sensíveis, elas sangram por qualquer motivo. Ele pode apresentar urina no sangue, ele pode apresentar sangramento nasal, ele pode apresentar um sangramento intenso, às vezes num furo, né, que a gente faz na pele dele. Então, a trombocitopenia, nesse caso, ela é um evento adverso ao uso da terapia anticoagulante pela heparina. Então, para mim, isso não é favorável, nem imagine para o paciente, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado, todo cuidado, quando eu vou realizar esse tipo de medicamento no paciente. Aqui ele cita ainda, né, incluindo trombose venosa, trombose arterial e infarto do miocárdio e choque. Então, eu também tenho complicações mais graves relacionadas ao uso da heparina. Não é só maravilhas. Aqui está a apresentação que a gente tem hoje no mercado, né? A gente tem 2 tipos de heparina, tirando, né? Essas daqui são as heparinas não fracionadas, estou deixando bem claro, é não fracionada. Eu tenho a heparina, né? Que ela vem em frasco, ampola, de 5 ml, e eu tenho a heparina, né? Que vem em ampola de 0,25 ml. Qual que é a diferença entre uma e outra, né? A concentração que essa daqui apresenta, que a ampola apresenta em relação à concentração que o frasco ampola apresenta. Então, ó, presta atenção nisso daqui. Olha essa linha, tá? A heparina de 5.000 unidades, né, por ml, eu tenho 5.000 unidades a cada 1 ml. O frasco tem 5 ml, quer dizer que esse frasco inteiro aqui, ele tem 25.000 unidades. Eu posso usar ele tanto intravenosa quanto subcutânea. Isso se o fabricante te indicar, dizer, falar lá no frasco que ele também pode ser usado, né? Que essa heparina também pode ser usada na forma de subcutânea. Geralmente a gente usa esse frasco aqui só intravenoso. Qual que é a diferença para esse frasco aqui? É a apresentação, que ela tem um volume muito maior e a solução é menos concentrada. Eu vou ter 5.000 partículas de heparina em 1 ml. É diferente dessa daqui, ó, onde, né, o frasco heparina, a ampola, ela tem 20.000 unidades por ml, né, seria a concentração de 20.000 unidades por ml, mas a ampola só tem 0,25. Presta atenção, eu tenho aqui, nessa daqui de cima do frasco, eu tenho 5.000 unidades em 1 ml. Essa daqui eu tenho 5.000 unidades em 0,25, é 1/4, né, do total de 1 ml. E o que faz isso daqui ser muito mais concentrado. E essa daqui, ela só pode ser feita subcutânea, não tem a opção de fazer ela intravenosa, de forma alguma. Então, eu tenho uma menor apresentação de volume, né? Eu tenho muito mais partículas de heparina do que volume. E no outro eu tenho um volume, né, considerado com a mesma quantidade de partícula de heparina. Então, existe diferença, certo? A de 0,25, né, a ampola, equivale a 1 ml do frasco de 5.000 unidades. Então, se eu pegar 1 ml dessa daqui, é a mesma coisa de eu estar pegando 0,25 desse daqui. Diferença. A primeira, dependendo do fabricante, eu posso fazer intravenosa e subcutânea. A segunda, somente subcutânea. Não existe outra possibilidade, certo? Essa daqui é o frasco que eu falei, né? Que ele dá a possibilidade, ó, aqui ele vem, ó, para intravenoso, né? Ele tá for IV or, né, subcutâneo. O uso, ele fala, você pode usar tanto intravenoso quanto subcutâneo. Esse frasco, você tem que ver se o fabricante, né, quando você for fazendo paciente, se o frasco ampola, ele dá essa possibilidade para você. Já essa daqui, não. Essa daqui é o tamanho da ampola. Ela vem com 0,25 ml e ela só te permite fazer subcutânea. Essas duas aqui são as não fracionadas, são as que dão mais intercorrência. Isso daqui, ó, já é a heparina de maior segurança, né? Que a gente pode aplicar e ela dá menos intercorrência. Então, ó, essa heparina aqui, por exemplo, o Clexane, ele já vem
né, preparado, eu só tenho que administrar, eu não preciso manipular, não preciso fazer nada, a dose dele geralmente já é uma dose única, né, o médico pede para você fazer a seringa inteira, as 4.000 unidades, só que essa daqui custa mais caro em relação a essas duas, tá, no mercado. Então, por quê? Porque o benefício dela e, né, os efeitos adversos dela, os eventos adversos dela, são menores do que essas duas. Agora a gente vai aprender como que é feito o cálculo. Essa aula é curta, né? Graças a Deus é só um conteúdo. A gente vai aprender como é que faz o cálculo da heparina. E lembra, a heparina é regra de 3, tá? Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. A única coisa que a gente vai ter que prestar atenção aqui é o volume. Então, ó, lembra, unidades iguais devem ficar em lados iguais, tá? Unidades diferentes ficam em lados opostos. Então, na regra de 3, a gente tem 3 valores, né? O primeiro, o segundo, né? E o terceiro que não veio aqui. Então, tudo que for unidade eu coloco de um lado, tudo que for ml eu coloco do outro. Vou lembrar novamente, né? Eu coloco unidade primeiro e ml depois, por quê? Porque eu acho mais fácil, mas se você quiser colocar ml primeiro e unidades depois também, não tem problema nenhum. Só lembra que tudo que for unidade fica de um lado e tudo que for ml fica do outro. Geralmente, nessas contas, você terá 3 valores aí caracterizados. Não é subjetivo, que nem, por exemplo, na penicilina, né? Que ele não te dá, por exemplo, o valor de diluição. Não, na heparina você sempre vai ter os 3 valores e o quarto seria o seu X. Dúvidas? Alguma dúvida, Carol? Não. Não? Então, beleza. Presta atenção nessa prescrição aqui, tá bom? Então, ó, lembrando da aula anterior, prescrição, heparina, 500 unidades, subcutânea, de 12 em 12 horas. Isso daqui é uma prescrição. Eu tenho disponível heparina de 1.000 unidades por ml, né, e uma ampola de 1 ml. Então, vamos lá. Olha só o que ele está falando para você, né? Quantos ml você deve aspirar para administrar 500 unidades? Primeiro, sua prescrição, a heparina de 500 unidades. O seu disponível, né? Aqui, primeiro, a via subcutânea, né? O seu disponível é um frasco, né? Uma ampola de heparina que tem 1.000 unidades por ml. Quando não tem nenhum número aqui na frente, né? A barra significa que 1.000 está para a quantidade de ml que está aqui. Então, um exemplo. Se 1.000 unidades está para ml, não tem número aqui, significa que é 1. Então, aqui eu sempre vou colocar o número 1. Se aqui tivesse 1.000 para 2 ml, eu ia colocar 1.000 para 2. Se tivesse 1.000 para 3, 1.000 para 3. 1.000 para 4, 1.000 para 4. Não tem número, é 1.000 para 1. E ele mesmo já está falando para você, ó, a ampola tem 1 ml. Beleza, mas se a ampola tivesse 5, eu não ia usar os 5 da ampola. Eu ia usar, né, o valor referência, 1.000 a cada 1 ml, certo? Como que eu monto essa conta? Então, veja as informações que ela está te dando. Então, ela está te dando aqui, ó, 500 unidades é a sua prescrição, o disponível é 1.000 unidades para cada 1 ml, e ele está te perguntando quantos ml você tem que administrar. Então, como que você vai fazer? Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Como o ml é o que eu estou procurando, então eu vou colocar, né? 500 unidades, que é a minha prescrição, sempre vai estar para X. Lembra, prescrição sempre vai estar para X. Prescrição sempre vai estar para X. Então, eu coloco o X na frente, certo? E aí eu vou para o meu disponível. E o meu disponível, ele está dizendo que é 1.000 unidades, 1.000 partículas de heparina para cada 1 ml. Então, eu coloco 1.000 para cada 1 ml. E aí, eu faço a regra de 3. Então, fica 500 para X, prescrição para X, e o disponível 1.000 para 1. Faço a regra de 3, monta a equação. Você pode cortar os zeros aqui, né, em número de igualdade, em cima e embaixo, se for conveniente a você, tá? Caso contrário, você faz que nem eu estou fazendo. Então, vai ficar 1.000 vezes x é igual a 500 vezes 1, né? 1.000 vezes x vai ser igual a 500, porque 500 vezes 1 dá 500. X vai ser igual a 500 dividido para 1.000. X vai ser igual a 0,5. 0,5 o quê?
Se o X está embaixo do ml, então eu tenho que responder ml. Devo aspirar 0,5 ml. Se o X estivesse embaixo, né, das unidades, aqui seria unidades. Não é difícil, certo? É só uma questão realmente de saber quem é do lado da unidade, quem é do lado do X e entender a sua disponibilidade. Vou para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele usa uma divisão um pouquinho mais complexa. Então, ó, ele diz para você o seguinte, ó, prescrito heparina 3.000 unidades subcutânea de 12 em 12 horas. Disponível heparina de 5.000 unidades para 0,25, né? Eu tenho 5.000 unidades a cada 0,25 ml em ampola. E ele me pergunta quantos ml eu devo aspirar para, né, conseguir aqui administrar 3.000. Só presta atenção numa coisa. A sua ampola, ela tem 0,25 ml, ela não tem 1 ml. Então, o seu resultado nunca vai poder ser acima de 0,25. Se der acima de 0,25, já está errado, a não ser que você use 2 ampolas. Então, ó, vamos lá, né? Vamos descobrir o que eu preciso. Eu preciso, né, administrar 3.000 unidades. Então, se eu preciso, é minha prescrição. É via subcutânea, o meu disponível é 5.000 a cada 0,25 ml, e ele me pergunta quantos ml eu tenho que administrar. Então, eu coloco isso aqui do lado. A prescrição é de 3.000, disponível de 5.000 para cada 0,25, quantos ml? Tem os 3 valores aqui, ó. 1, 2 e 3. Monto a minha equação, né? Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Então, vai ficar 3.000 para X, né? Porque a prescrição está prescrito 3.000 para X, tal que 5.000 está para 0,25. Então, 5.000 está para 0,25. Faço a regra de 3. Poderia facilitar minha vida, cortar 3 zeros aqui e 3 zeros aqui. Posso. Em número de igualdade em cima e embaixo do mesmo lado, eu poderia fazer, certo? Mas eu fiz? Não, né? Então, ó, 5.000 vezes x vai ser igual a 3.000 vezes 0,25. E agora você tem que saber multiplicar com, né, número decimal, tá? Então, eu vou colocar aqui 5.000 vezes x vai ser igual a 750. X vai ser igual a 750 dividido para 5.000. E essa divisão ela vai me dar o resultado de x, que é igual a 0,15. 0,15 o quê? O ml, né? O x está embaixo do ml, então eu tenho que responder. Quantos ml devo aspirar para administrar 3.000 unidades? Então, a minha conta está dizendo, ó, devo aspirar 0,15 o quê? ml. Perceba que o meu disponível, ele, né, não chega nem próximo da minha prescrição, né? Quer dizer, a minha prescrição não chega nem próximo não ultrapassa o meu disponível. Então, o volume tem que ser abaixo de 0,25. E nesse caso, né, para aplicar 3.000, tem que dar 0,15. Difícil? Não, facinho. Não, né? Tranquilo. Mais um exemplo, ó, mesma informação. Prescrito, né, heparina 4.000 unidades subcutânea de 12 em 12 horas, ok? É o que foi prescrito, disponível heparina de 5.000 unidades a cada 0,25, ok? Em ampola. Quantos ml eu devo, né, aspirar para injetar aqui 4.000? Aí é a mesma coisa, vou fazer a conta, certo? 4.000 é o meu que o médico está pedindo, então é a minha prescrição, né, subcutânea. 5.000 unidades a cada 0,25 ml é o meu disponível, ele está dizendo que é o que eu tenho, e ele me pergunta quantos ml eu tenho que administrar. Então, coloque isso daqui no quadrinho. Isso daqui serve para qualquer conta, viu, Carol, que você estiver fazendo. Então, ó, 4.000 está para, né, sua prescrição, disponível 5.000 a cada 0,25. Quantos ml? Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Então, se eu preciso de 4.000, vou colocar 4.000 para X. E o meu disponível seria 5.000 a cada 0,25. Regra de 3, também poderia ter cortado os zeros em número de igualdade, né? Estão do mesmo lado, não fiz. Vai ficar 5.000 vezes x é igual a 4.000 vezes 0,25. 5.000 vezes x é igual a 1.000, x vai ser igual a 1.000 dividido por 5.000.
Então, X vai ser igual a 0,2 ml. Lembrando que esse ml ele parte do lado que o X está. Então, é ele que responde a questão. Então, devo aspirar 0,2 ml. Aqui eu dei exemplo, né? Nesses dois exemplos aqui, eu dei exemplo com ampola. Agora a gente vai ver frasco-ampola, que é um pouquinho diferente, tá? Olha só essa prescrição, tá? Foi prescrito heparina 3.000 unidades EV, de 12 em 12 horas. Disponível frasco-ampola de heparina de 5.000, 5 ml, contendo 5.000 unidades por ml. Quantos ml eu devo aspirar para administrar 3.000 unidades? Se você já foi minha aluna, eu não lembro se você já tinha sido minha aluna. Você já foi minha aluna, Carol? Tá, de biologia. Então tá. Farmaco você nunca tinha tido comigo? Farmaco já também. Farmaco e Tá, anatomia. então você já deve ter ouvido eu falar 1 milhão de vezes que não interessa o volume do meu frasco. Não me interessa o volume do meu frasco, desde que o problema me dê isso daqui, ó, né? A quantidade de unidade, ou a quantidade de miligrama, a quantidade de grama para cada ml. Se ele está me dando, né, um valor barra ml, eu esqueço o volume do frasco. Para mim, o frasco ele não interessa. Não usa o volume do frasco, senão você vai fazer errado, tá? Então, ó, vamos lá. O que foi prescrito? 3.000 unidades. Qual que é a via? Mudou, é endovenosa. Qual que é o disponível que você tem? O disponível é um frasco de heparina que tem 5 ml. Mas me interessa isso? Não. Me interessa o que tem dentro do frasco. Para quanto que ele está sendo dividido. E ele está sendo dividido, né, 5.000 para 1. Olha só que loucura, né? Se ele tem 5.000 unidades a cada 1 ml, ele vai ter 25.000 em 5, porque daí eu teria que multiplicar para 5. Mas eu preciso fazer isso? Não, tá? Eu posso usar aqui os 5.000 para cada 1 ml. Monto a informação. Vai dar 3.000 para 3.000 unidades é a prescrição que o médico está pedindo, que vai estar para X. Disponível 5.000 para cada 1 ml. Professora, mas e o 5? Esquece esse maldito desse 5, tá? Ele não funciona nessa regra, ok? Quantos ml é o que você deve saber que você vai administrar? Então, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. A sua prescrição é 3.000, então 3.000 você joga para X e 5.000 você joga para 1 ml. Não tem número aqui, então é 1. Se tivesse 2 aqui, você colocaria 2. Se tivesse 3, 3. Não tem número, é 1. Não esquece isso, isso é uma regra para a vida, tá? Regra de 3, agora você joga 5.000 vezes, né, vezes X, que é igual a 3.000 vezes 1. 5.000 vezes X vai ser igual a 3.000, né? X vai ser igual a 3.000 dividido para 5.000. Corta os zeros, divide 3 por 5, né? E isso daqui vai dar 0,6. 0,6 o quê? ml, certo? Então, eu devo aspirar 0,6 ml. É isso que você tem que entender. Mais um exemplo que eu acho que é o último. Olha só. Prescrito heparina 10.000 unidades, EV de 12 em 12 horas. Disponível, frasco ampola de heparina de 5 ml, contendo 5.000 unidades por ml. Quantos ml eu devo aspirar para administrar 10.000? Vamos lá, vamos entender o que ele está te pedindo. O médico quer que você dê 10.000 unidades, certo? A via endovenosa, né? Qual que é o seu disponível? Você tem um frasco de heparina em que esse frasco ele tem o total de 5 ml, mas cada ml desse frasco tem 5.000 partículas a cada 1 ml, né? 5.000 partículas de heparina a cada 1 ml. O médico está te pedindo 10.000 partículas, certo? Quantos ml você deve aspirar do frasco? Não sei, vou ter que fazer uma conta. Então, ó, vamos lá. 10.000 só prescrição, 5.000 para cada 1 ml. Se você quisesse fazer com o frasco inteiro, você teria que multiplicar 5, né, por 5.000. E aí ficaria 25.000 para cada 5 ml. Mas eu não aconselho, certo? Se quiser fazer, pode, não tem problema nenhum. Você só tem que lembrar que você tem que usar a totalidade do frasco.
e o volume total dele também. No caso aqui, a gente vai usar o valor conhecido por ml. Unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Então, 10.000 unidades é o que eu preciso, então 10.000 tem que estar para X. 10.000 I vai estar para X ml. 5.000 unidades vai estar para cada 1 ml, o que é diferente, tá? Então, ó, vamos colocar aqui na regra, né? Vamos montar a equação. Então, vai ficar 5.000 vezes X, que é igual a 10.000 vezes 1. 5.000 vezes X vai ser igual a 10.000. X vai ser igual a 10.000 dividido para 5.000. X vai ser igual a 2. 2 o quê? O X está embaixo do ml, né? Devo aspirar 2 ml. Às vezes, o que pode acontecer, Carol, da prescrição, por exemplo, ela é inverter, né? Deixa eu mostrar um caso aqui, certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei aqui para você poder entender. Ó, às vezes o médico, ele não vai, a prescrição, ela não vai estar pedindo para você achar unidades, tá? Isso daqui é só em problema para você entrar no hospital, mas é para você ter uma linha de compreensão aí razoável. Perceba aqui, ó. Aqui ele diz, foi realizado, não foi prescrito. Foi realizado é a mesma coisa que o médico pediu para que você realizasse. Se o médico pediu para você realizasse, é a sua prescrição, certo? Então, ó, foi realizado 3,4 ml EV de heparina em um paciente. Quer dizer que você administrou 3,4 ml de heparina em um determinado paciente. O medicamento ele foi retirado de um frasco de 5 ml que contém, né, qual dose? 5.000 a cada 1 ml. Quantas unidades eu administrei? Agora, ele não está perguntando quantos ml você vai administrar. Ele quer saber quantas unidades você administrou a partir do momento que você injetou no paciente 3,4 ml de heparina. É a mesma conta? É a mesma conta. Eu só tenho que entender que agora eu não estou buscando ml, eu estou buscando unidade. Eu vou montar a conta da mesma forma. Então, ó, a prescrição, né? A via e o disponível, certo? Então, eu coloco aqui, ó, minha prescrição é de 3,4 ml, o disponível é 5.000 para cada um, e quantas unidades eu tenho que administrar. A mesma coisa, unidade embaixo de unidade, ml embaixo de ml. Perceba que agora a sua prescrição está em ml. Se ela está em ml, ela vai para debaixo de ml, certo? Então, 3,4 vai estar para X, ou X unidade vai estar aqui desse lado agora, que é o que ele está te perguntando. Mas o seu disponível é de 5.000 para cada um. Continua uma regra de 3, né? Esquece esses 5 ml porque ele não faz parte, a não ser que você use a totalidade do frasco. E agora você faz uma regra de 3. Então, você vai ficar, né? Montar a equação onde vai ficar 1 vezes X, né? 1 vezes X, que é igual a 5.000 vezes 3,4. Então, vai ficar 1 vezes X, que é igual a 17.000. Ah, professora, eu preciso passar o 1 dividindo? Lembra, isso daqui é um problema matemático. Embora ele seja uma conta de farmacologia, uma vez que você está colocando em regra de 3, ele vira um problema de aritmética, né? Ele é matemática pura. Então, você, obrigatoriamente, você tem que finalizar. Lembra, o 1, ele não responde o X, tá? Então, eu tenho que colocar X vai ser igual a 17.000 dividido para 1. E uma vez que você divide qualquer coisa por 1, ele vai ser ele próprio. Então, X vai ser igual a 17.000. 17.000 o quê? Né? Se o X está embaixo de unidade, vai ser, né? Administrarei 17.000 unidades. Muito difícil? Sim, não, talvez? O que você acha? Carol? Ixi, será que ela caiu? Bom, esperar a Carol responder, né? Enquanto isso, né? Deixa eu colocar aqui. A gente vai exercitar, né? Não tem como aprender se você não exercita. O que eu vou fazer, tá bom? Eu vou disponibilizar os exercícios no grupo, né? Vai ter lá uns exercícios de fixação e eu vou deixar também o exercício para nota, né? Que é pelo formulário, pelo Google Forms.
Então, vai ficar lá disponível tanto um quanto o outro, certo? Qualquer dúvida, gente, é só me chamar no grupo que eu respondo. O conteúdo de hoje é isso. Eu vou subir esse conteúdo para o YouTube, né? E vou deixar disponível para vocês assistirem em outro horário, caso haja necessidade, certo? Bom, é isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Deixa eu parar aqui, né? Deixa eu parar a gravação.